Vamos falar sobre o duelo dos Atléticos, porque hoje também tivemos um jogo atrasado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense lá na Liga Arena, Arena da Baixada, em Curitiba, recebeu o Atlético Mineiro e venceu. Deu um passo importantíssimo para escapar do rebaixamento. O Atlético vinha ali numa zona periclitante, né, com futebol muito questionado também. Caiu demais de produção nas últimas rodadas, mas hoje venceu o Atlético. E vou te dizer, mais uma atuação ruim do Galo. Estava conversando, Mansur, Ramon, amigos do Troca, com um amigo meu, torcedor do Botafogo, e ele me disse algo, o botafoguense, né, pelo menos na sua essência, é um torcedor pessimista, né, por natureza. E eu conversando com esse amigo botafoguense, ele me disse assim, olha, Felipe, eu estou confiante para a decisão da Libertadores contra o Atlético. Eu falei, olha o Coelho. O golaço do Coelho, que foi o melhor jogador em campo. Foi. Né? Jogou muito bem. Porque ele fez de tudo. Começa na ponta direita, foi parar na ponta esquerda, fechou linha de 5, fechando na marcação. Foi incansável no jogo. E aí esse amigo meu, botafoguense, disse o seguinte para mim. Eu falei, é para estar confiante mesmo, né? O Botafogo tem um grande time, está jogando muito bem. Ele falou assim, mas eu estou mais confiante pelo que o Atlético não joga. Cada vez que eu assisto um jogo do Atlético, eu fico mais confiante de que o Botafogo vai ganhar o título da Libertadores. E a impressão que dá, é claro que é um jogo com aspecto todo diferente, um clima diferente, é um jogo decisivo, uma concentração diferente, uma preparação, mas o Atlético está com muita dificuldade para jogar bola. Né? O Atlético está sofrendo para jogar, as coisas não acontecem de maneira natural, um jogo forçado, um jogo que não parece andar, né, Mansur? O jogo hoje combinou uma boa partida do Atlético Paranaense, que, aliás, acho que se preparou para enfrentar o Atlético dentro do que são as características desse time do Milito. Roubada de bola, transição muito rápida, o Atlético com muita dificuldade de acompanhar na transição. Isso é algo que vem acontecendo já há alguns jogos. O Atlético termina o primeiro tempo com 9 finalizações no gol, a vantagem, pelo menos 2 outras ótimas chances, tendo acertado ao todo 93 passes no primeiro tempo só. Caramba, muito. Porque quase sempre num jogo de solução muito rápida, muito rápido. Acelerando muito. E curiosamente o Atlético perde logo no início do jogo, com 24 minutos, o Julimar, e acaba mudando as 3 posições por trás do Pablo, né? Porque entra o João Cruz, que vem jogar mais por dentro, o Nicão passa para a direita, o Coelho muda da direita para a esquerda. Ali, inclusive, ele recebe a bola, onde por vezes... Aliás, uma das questões desse Atlético, quando joga o Daverson junto com o Hulk, às vezes com o Paulinho, hoje não era o caso, hoje não tinha o Paulinho, estava o Bernard, esses encaixes individuais, eles não ficam tão simples, porque o Hulk, normalmente, quando joga como o centroavante, como o jogador mais avançado, ele fica vigiando ali a saída dos 2 zagueiros, dividindo entre os 2 zagueiros e o resto dos encaixes individuais pelo campo. Quando você tem o Daverson, em geral, ele está ali e o Hulk acaba tendo que pegar um outro jogador que, por vezes, se adianta um pouco mais. Hoje ele caía mais com o Esquivel, que iniciava mais na base da jogada, em tese era um encaixe que não era tão desconfortável para o Hulk, mas quando ele passava, muitas vezes não acompanhava e quando o encaixe individual, quando tem um desencaixe, começa a ter um efeito dominó. Exatamente. Agora, tem acontecido com o Atlético isso com muita frequência. Os encaixes não estão representando solidez defensiva, que até em algum momento da Copa do Brasil ele conseguiu fazer isso acontecer, mas no confronto com o São Paulo, em parte do confronto contra o Vasco, embora tenha cedido oportunidades em alguns jogos, em parte do confronto, mas já esses encaixes não estão representando solidez defensiva, o time por vezes sofre na perda da bola e está fazendo muita força para jogar com a bola. O time com bola tem tido muita dificuldade para criar. Hoje, inclusive, nem saía de trás com tanta dificuldade, a pressão do Atlético nem encaixava tanto, o Atlético até saía nos primeiros passes, conseguia a bola chegar nos volantes, mas a partir daí o jogo não acontecia. Quase é um time que depende demais de usar a largura do campo, fazer a bola chegar num dos homens abertos para cruzar. Tem pouca coisa por dentro, pouco jogo por dentro. A impressão que eu tenho, sabe, Mansur e Ramon, aqui não tem meio de campo. O Atlético, a bola direta, não passa pelo meio campo. O objetivo, o jogo quase um vazio no meio campo. Uma inversão de bola quase sempre pro lado do Scarpa, para ele tentar cortar para dentro e fazer coisa. Pouca coisa acontece além disso. É previsível. Acho que o jogo do Atlético é previsível, né? Depois da entrada do Allan Kardec, piorou ainda, né? Porque aí começaram a lançar a bola o tempo inteiro pro Kardec. O Kardec sempre com 2 marcadores em cima dele, um ia no corpo, o outro na bola, o Kardec não conseguia fazer muita coisa. E os cruzamentos do Atlético não são aqueles cruzamentos da linha de fundo, não. São cruzamentos de qualquer lugar do campo. Onde estiver. Qualquer lugar do campo é bola alçada na área e eles que se virem, né? Foram 21, no segundo tempo, só foram 21 cruzamentos. 2 encontraram destino.
Quer dizer, é muito ataque desperdiçado, né? Mas também porque as situações não acontecem. E até projetando o jogo para a final da Libertadores, essa questão do encaixe individual, a gente sabe a velocidade do Botafogo, a capacidade de quebrar assumir risco demais. Exatamente. Drible e velocidade. Quebrar né, essa linha com ou passe curto, associação, ou essa ligação direta com o Luiz Henrique, né? Com o Almada, Savarino, enfim. O Botafogo consegue criar e se escapar dessa primeira pressão que o Atlético não está conseguindo acompanhar, se o Hulk não acompanhar os lados que ele tiver, ou seja, o Alex Telles ou o Vitinho, vai ter muito problema nessa transição defensiva Atlético. Muito problema. Conversando outro dia aqui, porque é muito difícil um time que passou a temporada inteira condicionado a defender desse jeito, você mudar às vésperas de um jogo. Muito provavelmente o Atlético vai fazer esse jogo de encaixe. A questão é a quantidade de risco que ele vai correr. Imagino que o Milito não vá para esse jogo fazendo o que fez em parte, por exemplo, do jogo do Maracanã com o Flamengo, em que ele abriu mão da sobra e foi 1 contra 1 o campo inteiro. Não dá para fazer isso com o Botafogo. Eu acho que aí é assumir um nível de risco imenso, porque além de tudo, mesmo que a pressão encaixe a saída de bola do Botafogo, o Botafogo tem um dos melhores jogadores para disputar a primeira bola pelo alto, que é o Igor Jesus. E sempre com a capacidade de ganhar essa bola no alto, acionando um companheiro. E esses jogadores gostam muito de correr às costas da marcação adversária. Então, acho que o Atlético... Não é só a questão do Atlético, do Botafogo que está mostrando um futebol nesse momento mais sólido do que o Atlético. O encaixe das formas de jogar, ela também passa a sensação de que ela dá algumas vantagens táticas ao Botafogo. Agora... É um jogo de 90 minutos. É um outro jogo contexto. só. Num outro contexto. Tem jogadores com capacidade de decisão. Quem tem Hulk, Scarpa, Arana, Paulinho, Daverson, eventualmente, é evidente que pode ganhar qualquer jogo, né? Agora, o que deixa o torcedor, acho que imagino eu, né, deve até deixando o torcedor do Atlético preocupado, é que hoje, se você pensar, o Atlético não teve Paulinho e Arana, né? Mas o resto do time todo titular, né? Você pode Júnior falar... Alonso. O Júnior Alonso, e o mas Alan assim... Franco. O Alan Franco é um jogador que... Eu imagino tem a questão do Fausto Vera que não jogava na Copa do Brasil. Ele tem jogado na Libertadores com o Fausto Vera de titular e o Daverson, né? Então, se a gente pensar, o time da Libertadores são 2 ausências, né? Arana e Paulinho. E Júnior Alonso, 3, é verdade. Então, assim, a questão desse time estar jogando... acho que tem deixado muito o torcedor do Atlético com a pulga atrás da orelha, porque o time caiu bastante de produção. Assim, se a gente pegar ao longo do ano os bons jogos que o Atlético fez, né, jogos de excelência, já não são muitos, né, pelo menos para mim. O último foi o River, o 3-0 aqui no... Isso que é um jogo com contexto, muito esse jogo, equilibrado até 1-0. E aí o Atlético faz 3 gols em 15 minutos assim. O Atlético mereceu ganhar o jogo. O Atlético mereceu ganhar o jogo, mas o resultado grita mais do que o que foi a realidade do assim, jogo. Jogo bom mesmo do Atlético foi o jogo contra o Fluminense. Esse foi um amasso, um atropelo. E um bom jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o segundo jogo lá na Arena MRV. O Atlético joga muito bem também. Mas assim, é uma amostragem muito pequena de jogos assim de excelência. Nos últimos muitos meses, né? Exato. Essa é a questão. Essa é a questão. Se a gente for pegar regularidade, o Botafogo, na média, tem muito mais jogos de excelência do que o Atlético, né? Mas isso não entra em campo no jogo decisivo. Um jogo de 90 minutos. Só vale o que acontecer ali, Exato, né? E acabou. Agora, o Milito teve muito problema ao longo da temporada, mas mesmo após recuperar os jogadores, que teve muita ausência em dado momento, mas o time não conseguiu resgatar aquelas sensações do início do trabalho. Foi impactante o início dele, né? O mês de abril do Atlético, abril, início de maio, o Atlético despontava como o time que melhor jogou no campeonato do futebol brasileiro naquele momento ali da temporada. Foi um recorte curto, né? Mas foi um recorte curto e não conseguiu resgatar esse rendimento. E pensando em 25, evidente que não tá, a chance de Libertadores do Atlético para 25 não está definitivamente restrita a ganhar do Botafogo a final. Mas ele já se colocou, pensando em G8, né? Tá ficando mais difícil. Já são 4 pontos para o Bahia, né? E tem o Vasco ainda em nono lugar. Então, o Atlético é uma das razões pelas quais... Acho que além de tentar recuperar padrão... sim, ele está tentando pontuar no Brasileiro. Ele está tentando pontuar, por isso que os jogadores voltaram, né? Libertadores, né? Enfim, vamos ouvir então o Gabriel Milito, técnico do Atlético, falou depois do jogo e admitiu que a fase não é das melhores na temporada. Reconocer es que estamos jugando por debajo de lo que el equipo ha sido capaz de jugar. Estamos atravesando un momento muy
complicado, futbolísticamente hablando. El nivel colectivo está muy por debajo de lo que todos imaginamos y hay que superar esta crisis deportiva urgentemente. Sé que está la final de la Copa, pero tenemos que mejorar. ¿Por qué estamos así? A veces es muy difícil encontrar una explicación. Sé que los equipos tienen momentos mejores y peores, pero claramente nosotros ahora mismo estamos en un momento futbolístico muy por debajo de lo que el equipo puede ofrecer. Está sendo muito realista, uma entrevista muito realista do Milito, ele é claramente preocupado. Muito preocupado, abatido, claramente né? preocupado com o rendimento do Atlético, né, nesse momento de decisão da temporada, seja para conseguir vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, seja para disputar o jogo mais importante dos últimos 10 anos do Atlético, que é essa final da Libertadores contra o Botafogo. Então, é um momento mesmo de repensar, né? O problema é que há alguns jogos ainda de intervalo, né, para o Atlético, até o duelo contra o Botafogo na Libertadores. E se ele quiser fazer mudanças, né, às vezes táticas ou de nomes no time, é agora. É agora. Não tem mais para Tudo onde que ele correr. quiser experimentar. Né? Infelizmente para o Atlético é curto o tempo. A partir de agora vai precisar primeiro definir como ele vai para o jogo, qual é a formação, se é com Daverson, Hulk, Paulinho, né? Ou se é com um meio-campista a mais, iniciando o jogo sem o Daverson para ter uma postura um pouco mais cautelosa com o Zarate, diante do momento do time, né? Pode ser uma alternativa. É definir isso e tentar fazer com que os jogos que ele tem até lá, ele consiga fazer uma preparação. Para mim, Ramon, claramente falta um meia no Atlético, né? Por isso que o Zarate talvez seja o jogador. O Bernard não tem conseguido, né, fazer o que ele fazia lá no passado, né? No passado até jogava mais como um ponta aberto pela esquerda. O Milito tentou algumas vezes colocá-lo ali por dentro, não tem funcionado. O Scarpa parece completamente fora do baralho para ele, né? Como um meia central. Mas aí é um jogador que eu gostaria de ver por dentro, né? O Scarpa, para mim, tem esse debate com o Mansur aqui. Ele está muito previsível, ele domina a bola. É nítido, é automático. O Scarpa domina a bola com o pé direito, traz para dentro e já olha para a área, procurando um cruzamento. Mas fica muito previsível. Para mim, o essencial é o seguinte: nos melhores momentos do Atlético, no início do trabalho, o time criava vantagens para o Scarpa. Sim. Quando ele trazia para dentro, tinha alguém atacando o espaço entre lateral e zagueiro, tinha a área mais ocupada. Ele podia até avançar em condução, progredir com a bola. Por vezes agora não faz isso mais. A jogada abria com o Arana do lado esquerdo. Muita gente se movia na direção da primeira trave. E a inversão pegava o Scarpa livre na área para finalizar. Exatamente. Não colado na linha lateral, mas atacando a área como jogador da segunda trave. Assim. Isso, exatamente. Essas vantagens pararam de acontecer. Não, e a questão nem me incomoda ele começar lá na direita aberto, mas quando não está dando certo, quando as coisas não estão funcionando para o Atlético, mexe, coloca o Scarpa por dentro. A gente estava conversando, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, jogando muitas partidas por dentro. Né? Então, ele parece ter uma aversão à utilização. E eu vou confidenciar aqui algo que encontrei uma pessoa ligada ao staff do Scarpa, lá na Arena MRV, no jogo contra o Flamengo, e ele veio me dizer: Felipe, estava ouvindo o que você disse no Troca de Passes no outro dia, e vou te falar que é a preferência do Scarpa também, porque muita gente imagina que a posição onde ele se sente mais confortável é a ponta. Ele me disse que não, que o Scarpa gosta mais de jogar por dentro, mas aprendeu a jogar, se desenvolveu como jogador na ponta também e acaba fazendo essa função em boa parte dos times onde ele joga. Mas a preferência do Scarpa, né, ao contrário do que muita gente imaginava, é jogar por dentro, mas no Atlético ele não tem tido essa possibilidade com o Milito, pelo menos.